Boa tarde a toda Minas Gerais. Boa tarde especial para Carandaí, Monte Azul, Boa Esperança. E hoje muito especial para Poços de Caldas. A galera sempre acompanhando o Minas Esporte. Muito bom estar recebendo você aqui na tela da Band. Campeonato Mineiro, retomada da competição estadual. Cruzeiro em Juiz de Fora, jogo antecipado, busca da liderança. Roger vetado, Diego Renan no banco. Gols do passado, você vai rever o time de 2013. É super recordação. Enfrentando o Tupi. Galo, Mancini diz, lateral não, mas quer uma vaga do meio para frente. Rafael Cruz só quer voltar se tiver inteiro. A pressão da Arena do Jacaré está incomodando o jogador. A saída de Tardelli. Vamos receber então os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Frederico Jota. Boa tarde. Serginho. Fábio Pinel. Então vamos lá. Vamos começar aí por Tardelli, se despedindo do Galo por boas cifras. Acredita na reposição. É isso que o torcedor do Atlético quer ver agora. Claro que um time começa uma temporada já com um plano de jogo, né, com os jogadores que tem. De repente, o jogador da importância que é o Tardelli sair realmente pesa. Né, acho que o time perde um pouco no entrosamento, né, porque fizemos 8 jogos pelo campeonato no início dessa temporada, então o Tardelli estava sempre jogando, então na saída dele, de repente, isso pode um pouco estabilizar um pouco a parte tática, né, do time, né, que o Dorival tem implantado no Atlético durante esses 2 meses de início de trabalho. Mas eu acho que a força de um grupo é não só a qualidade de cada jogador, mas sim a quantidade, né? Jogadores que nós temos aqui hoje tem condições de suprir a ausência, né, numa futura saída do Tardelli. A gente cobra muito sempre essa reposição de peça imediata para que você não chegue numa competição, e como vocês estão disputando a Copa do Brasil, que a gente sabe que é uma prioridade em termos de participação do Atlético, para que o time não fique assim, mexendo o tempo inteiro, né? Como é que vocês veem isso, essas mudanças constantes? Olha, no meu modo de ver, particularmente, eu acredito que o conjunto é o que conta muito. Acho que é uma equipe bem entrosada, os jogadores os 11 que estão começando a partida considerados titulares, eu acho que tem que ter a tranquilidade de ser o titular da equipe e ter uma sequência de jogar um campeonato estadual e Copa do Brasil. Mas a gente sabe também que no decorrer da Copa do Brasil, né, é uma competição importante que dá uma vaga para a Libertadores, a gente sabe que pode acontecer de poupar no Mineiro também, mas no meu modo de ver, a gente vai tentar priorizar as duas competições e o jogador quer jogar todas as competições que tiverem, né? Então, mas quem tem a decisão final é o Dorival, que vai saber sempre o melhor momento para ter as mudanças, e nós, jogadores, tem que estar preparados para isso. Tá, então, o Atlético confirma oficialmente, então, acerto do Tardelli com a equipe russa. Os números para o Tardelli devem girar em torno de 8, 10 milhões de euros por 4 anos de contrato. Então, irrecusável a proposta. O torcedor pode falar em amor e paixão. Profissional tem que ser assim. É dessa forma que acontece, seja com profissional em qualquer área que for. É um dinheiro que realmente vai fazer a independência financeira do Tardelli. E isso todo mundo tem que entender. Efetivamente, a transferência só será concretizada quando o Atlético receber a documentação da equipe russa, passando então 5 milhões de euros por 62,5% dos direitos do Tardelli. Aqui o Atlético tem aí os direitos, então é isso que o Atlético está aguardando, mas já é oficial, Tardelli está fora. É uma perda muito grande para o Atlético, né? Só que agora a gente já tem que pensar para frente, né, Edmar? É uma página virada. Na verdade, não é o primeiro problema no ataque do Atlético, né, que já perdeu o Obina, perdeu agora o Tardelli. Então, acredito que é o seguinte, com essa grana que está chegando da Rússia, é a hora de repor rápido, enquanto o ano ainda está começando, foram poucos jogos mais tranquilos, Campeonato Mineiro e Copa do Brasil. O bicho vai pegar daqui para frente, então está na hora de repor com urgência. Eu já achava que deveria repor a perda do Obina, que aconteceu no início do ano. O Atlético perdeu o ataque titular dele, na minha opinião, no mês de março. Então, página virada, acabou. A proposta foi boa financeiramente, pelo que o Atlético investiu no Tardelli, pelo que ele está recebendo agora, muito boa. Ou seja, tem dinheiro em caixa para repor e eu tenho certeza que o Atlético vai repor. Eu sou muito realista, né, Sérgio, nessa questão de venda de jogadores, e acho que a gente tem que ser muito assim. O Obina não tinha como o Atlético fazer nada porque ele não tinha interferência nenhuma, os direitos não eram dele, enfim.
No caso do Diego Souza, ele não queria mais ficar. Então, como é que você vai obrigar um jogador a ficar? E no caso do Tardelli, as cifras são expressivas demais, tanto para o Atlético quanto para ele. Não tem como segurar essa história. Agora, a reposição é que tem que ser trabalhada nesse momento. Da venda, da forma como vai, eu sou sempre favorável ao que aconteça diante dos argumentos que são utilizados. Agora, é preciso repor. A pressão do jogador é muito grande, né? O jogador vê ali naquela negociação, na transferência dele, vai ficar o resto da vida tranquilo. Claro. O resto da vida vai estar tranquilo. De nós, né? A independência financeira dele foi feita. Só que o Tardelli, há mais tempo, falaram em várias propostas do Tardelli mais altas do que essa. É 5 milhões de euros. Que, na verdade, segundo informações que a gente pôde apurar, nunca veio no papel. Segundo disseram. Mas também podem falar assim, foram 10 milhões de euros, mas por 100% dos direitos. E o Atlético só detém 62,5. Então esses 5 milhões fica de bom tamanho. Calil fez um caixa, fez dinheiro no Diego Souza, no Tardelli. Agora, essa reposição tem que ser imediata. O mercado não tem tantos jogadores à disposição. E principalmente no ataque, aonde o Atlético perdeu as duas referências do ano passado e do começo desse ano. Então o Atlético tem que andar rápido, porque outros jogadores podem estar vindo também para clubes do Brasil aí, a gente sabe. E a gente também sabe, segundo a informação que eu tenho, o Atlético andou procurando um jogador que foi do Cruzeiro, que foi o Kleber, mas assim, não deixou nada acertado, ligou, o Calil pessoalmente ligou e falou o seguinte: você deseja jogar no Atlético? Eu sou profissional. Pronto, acabou, a conversa acabou por aí. A gente não sabe se o Atlético vai fazer proposta para o Palmeiras. Olha, o perfil que a gente pode apurar, que a gente já conversou com pessoas ligadas ao Atlético, é o seguinte: o Atlético deve trazer 2 jogadores, um meia e um atacante. Os 2 jogadores novos, jogadores entre 23 e 24 anos, jogadores de investimento. O Atlético quer investir uma parte, quer ter a parte desses jogadores, mas são bons jogadores e estão atuando fora do país. Esse é o perfil que o Atlético traçou para as 2 contratações que devem acontecer. Bom, Dimara, vamos falar sobre o que ficou, né? O Rafael Cruz disse na reportagem, na entrevista coletiva ontem na Cidade do Galo, que o conjunto é importante. Sim, de fato. Mas de nada adianta o conjunto sem aquele jogador ali na frente para concluir todas as jogadas que forem construídas. O Atlético perdeu as 2 referências, como lembrou o Fred e o Serginho. Primeiro o Obina, agora o Diego Tardelli. Magno Alves, Jobson, Neto Berola, Ricardo Bueno, Jamie e ainda o Wesley, na minha opinião, não são os jogadores que vão estar ali à frente da equipe para resolver essa questão. Então, a equipe atleticana tem que sim contratar reforços. De repente, esses jogadores de investimento, como disse a Dimara, podem ser a solução, mas desde que cheguem prontos para jogar. Tem que chegar em condição de jogo. Fala-se em Alexandro, mas não entra no perfil do que disse a Dimara. São vários nomes aí surgindo, mas o fato é que tem que contratar rápido. E óbvio, quando a gente fala dessa questão da reposição do Atlético, a gente sempre fala dessa questão ofensiva, né, dos jogadores que estão indo embora, do que o Atlético perdeu em termos ofensivos. Mas passa também pela lateral. E aí entra Rafael Cruz, que agora só quer voltar inteiro. As cobranças. A parte física ainda falta um pouco, né? Eu comecei a treinar na quinta-feira passada. Acredito que mais essa semana inteira ainda para dar uma condicionada boa, começar os trabalhos com bola, parte técnica. Não, acho que no momento que eu me encontro, eu cheguei num ponto que prefiro estar realmente 100%, porque a gente acaba, às vezes, entrando em algumas partidas sentindo alguma coisa ou outra, coisas normais de dores, de todo jogador tem dor e tem que superar. Mas às vezes você acaba, por estar tendo oportunidades e não querendo perder, você acaba, às vezes, forçando um pouco mais do que deve. E foi o que aconteceu comigo o ano passado, que teve uma sequência de lesões também. E terminei o ano com uma lesão. Comecei o ano, no primeiro jogo também já tive uma lesão. Acho que o momento agora é de preparar bem, está realmente 100%. Isso é comissão técnica e os fisioterapeutas já prepararam bem o trabalho ali. E acredito que vai dar tudo certo. A gente vai seguir a risca aí para quando tiver à disposição do professor, acho que deixar de lado essas contusões que vem me atrapalhando muito para poder ter uma sequência boa. Nesse período que você ficou aí de fora, que você pôde observar e que você vem observando essa questão da lateral do Atlético, que é um problema, o que você vê
que você acha que você podia resolver? Qual é o verdadeiro problema? O que tem que se fazer para ficar com essa posição? Qual é a característica do que o Dorival pede? Quem vai ficar com essa posição tem que ter o quê? Olha, acredito que eu já senti um pouco de pressão ali jogando na arena. E a torcida do Atlético realmente cobra e busca, acho que um jogador daquela posição agressivo, um jogador que realmente tem ousadia, né? E a gente tenta, por um lado, o torcedor tem ali aquele lado de cobrar bastante, de ser irresponsável dentro de campo, mas a gente sabe que Dorival também pede uma cobertura, né? Tem todo um sistema para a gente seguir, né? Mas realmente o jogador tem que ter um pouco também de ousadia para que a gente possa agradar de um lado e do outro, porque senão não é fácil não encarar a loucura ali naquela lateral ali. Procurar tá melhorando nesse sentido aí. E jogar no cantinho ali na arena do Jacaré, o cara prefere ir lá pro meio, né? Não, mas falando sério, eu acho que é uma posição realmente carente. Às vezes tem até jogador de meio campo que acaba indo para a lateral por ter facilidade, um jogador leve, um jogador que tem uma parte física boa, acaba tendo uma facilidade ali, mas a gente espera que surja aí mais laterais, que possa estar aparecendo para o futebol aí.